o Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 19. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Nós faremos a leitura do verso 1 ao verso 10. Apenas esses 10 versos. E está escrito assim na palavra do Senhor: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um sicômoro, e a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na tua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Santo Deus, nós estamos diante da Tua palavra, a revelação do Senhor para nós, e nós pedimos, Senhor, fale conosco por meio dela, que Teu Espírito abra o nosso entendimento e venhamos a ter contato com a Tua voz, venhamos a ser transformados por esta palavra bendita. Esta é a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, o tema que eu dei para essa mensagem é: quais são as boas notícias? É uma pergunta, e essa mensagem ela tem uma característica evangelística. Você sabe que a palavra evangelho significa boas notícias, ou boas novas, ou ainda boas novas vindo de um campo de batalha. É muito extenso, mas algumas pessoas em nossos dias têm ensinado que o evangelho fala de coisas que a palavra diz que não é verdade. Alguns dizem que o evangelho nos promete prosperidade financeira. Então, no momento quando nós recebemos essas boas notícias, nós seremos prósperos financeiramente. Outros dizem o seguinte: se você crê nestas promessas aqui, você nunca mais ficará doente, você terá saúde e bem-estar para sempre. É o que muitos têm pregado e ensinado, e o que muitos têm entendido como evangelho, ou pensam que as boas notícias se tratam sobre isso. Ou ainda, existem outros que dizem o seguinte: no momento que eu creio nisso, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, porque Jesus me conhece. Então, no momento que eu recebo essas boas novas, a graça transborda toda vez que eu peco deliberadamente. Então, assim as pessoas dizem: bom, eu posso pecar, porque quanto mais eu pecar, mais vem graça sobre mim, e as pessoas transformam o evangelho num tipo de hipergraça. Todas essas coisas que eu estou dizendo para vocês, muito possivelmente vocês já devem ter ouvido, mas afinal, o que a palavra de Deus nos diz sobre quais são essas boas notícias de salvação? A partir do texto nós vamos procurar responder quais são as boas notícias, o que é o evangelho da salvação, o evangelho da graça, as boas novas de Cristo Jesus. Portanto, vamos para o verso 1, te localizar rapidamente. Jesus ele está praticamente chegando já em Jerusalém para passar os seus últimos dias em seu ministério terrestre. Ele está chegando então à cidade de Jericó, que ficava a cerca de 24 quilômetros de Jerusalém. Estavam bem próximos, até ele aquela entrada triunfal, e depois ele começar a ser perseguido pelos fariseus, e a partir dessas acusações que eles sempre tentavam cercar Jesus em alguma argumentação, Jesus mais tarde seria preso e sim morto na cruz do Calvário. Mas nós vemos o verso 1, que ele estava chegando então em Jericó. Jericó é uma cidade muito conhecida, principalmente porque ela é mencionada no primeiro livro após o Pentateuco, que é em Josué. Lá está escrito que o povo de Israel vai chegar na terra prometida, e Canaã,
que era a terra prometida, era um solo muito fértil, muito abrangente, e Jericó ficava nessa extensão de Canaã. Então, Jesus está entrando em Jericó, mas não como Jericó daquela época, quando o povo de Israel entrou pela primeira vez, mas continha ainda muitos valores. Por exemplo, o solo era muito fértil, eles possuíam um valor histórico muito grande naquela cidade, os judeus davam muito valor para Jericó. Existia um poder econômico grande nas pessoas que estavam ali, e era famosa Jericó, nesse tempo, pelas plantações de tâmaras. Eles, então, tinham uma cidade muito rica, muito próspera. Aliás, Herodes, o Grande, o pai dos tetrarcas, o que foi rei de Israel durante algum tempo, ele vai construir um palácio ali, e por construir esse palácio ele vai investir financeiramente na estrutura da cidade. Então, muito possivelmente, uma cidade muito bela, uma cidade muito próspera e com muitas pessoas ali de destaque. Nós vemos então Jesus entrando nessa cidade. Ele entra e atravessa a cidade. Está escrito assim: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, e eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Nós temos algumas informações então aqui sobre este homem. O nome dele era Zaqueu. A palavra Zaqueu significa justo. Grave bem isso. O nome de Zaqueu significa justo. E Lucas coloca algumas informações sobre ele. Primeiramente, que ele era um homem muito rico. Ele era chefe dos publicanos. Os publicanos eram aquelas pessoas, muitas delas, a maioria, na verdade, recrutadas do próprio povo, que era dominado por Roma, para cobrar impostos daquele povo a que era vassalo. Então, muito possivelmente, certamente, Zaqueu era um judeu que foi levantado sobre o posto de publicano, só que ele não era somente um publicano, um cobrador de impostos, ele era o chefe dos cobradores de impostos. E mais, os publicanos, eles eram muito mal vistos por a população, porque ele pertencia ao povo, mas ele servia ao povo dominador. E muitos deles eram conhecidos por extorsões, por corrupção. Eles eram marcados por esse tipo de prática. Por exemplo, você tem que dar X de imposto, mas às vezes eles acrescentavam um valor excedente para eles poderem ficar com ele, com esse dinheiro excedente. Então eles eram considerados traidores da pátria, ladrões, eles eram considerados pessoas não confiáveis, pecadores. Os judeus olhavam para eles e falavam: esses se assemelham aos gentios, são tão sujos quanto os gentios. Os judeus assim pensavam sobre eles. Então nós vemos que ele era um homem rico, só que ele não era somente publicano, ele era um chefe dos publicanos. Muito possivelmente ele ganhava muito mais com essas extorsões, com essa corrupção causada pelos publicanos. E esse homem, ele procurava ver quem era Jesus. Imagine Jesus atravessando a sua cidade, e você, sendo um homem importante, quer vê-lo, só que você é baixinho, então você não consegue ver na altura de todo mundo. Imagine Zaqueu tentando ver: não consigo ver daqui. E ele vai tentar procurar uma estratégia para enxergar melhor quem é este Jesus que está passando. Eu gostaria de extrair já uma primeira lição daqui, antes de nós irmos para os versos seguintes. A aplicação é que a boa notícia, uma das boas notícias, como o Evangelho são as boas novas, uma das boas notícias é que Deus vem até nós. Em junho de 1969, durante o fim da corrida espacial, acontece algo que ficou marcado por toda a história. Chegou ao final da expedição, da missão do Apolo 11, o homem finalmente pisou na Lua. Neil Armstrong, ele vai dizer então, o astronauta que deu o primeiro passo na Lua, ele vai dizer sobre o seu passo: este foi um pequeno passo de um homem, mas um grande salto para a humanidade. O presidente da época, em 1969, era Richard Nixon, presidente dos Estados Unidos. Ele vai dizer assim: este foi o maior acontecimento da humanidade. O homem pisou na Lua. Billy Graham, um grande evangelista do século passado, ele vai dizer o seguinte sobre essa frase de Nixon: bom, o maior evento que já aconteceu não foi o homem ter pisado na Lua, mas Deus ter pisado na Terra. Meus irmãos, o que está acontecendo aqui é que Jesus, ele vai até Zaqueu. Jesus,
Ele é o Deus que se faz carne e habitou em nosso meio. É o próprio Deus que vem até os homens. É Ele que toma a iniciativa. A boa notícia é que Deus vem até nós. Não foi Zaqueu que foi até Jesus, mas Jesus que foi até Zaqueu. É assim na nossa vida também. É sempre Deus que toma a iniciativa. Embora alguns pensam que colaboram e eles façam algum tipo de parceria com Deus para se achegar a Deus, o texto é bem claro. Quem vai até o pecador Zaqueu é o próprio Deus. Assim acontece na nossa salvação. Porque nós não temos como nos achegar a Deus, nós não desejamos a Deus. Romanos 3 vai dizer que não, todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus, e não há ninguém que queira a Deus, nenhum que o deseje. Nós somos considerados como mortos em transgressões e pecados, como está escrito lá em Éfeso, na carta de Paulo aos Efésios. Isso quer dizer que o quê? Você não tem participação na sua salvação. Aí você vai falar, bom, mas Zaqueu, ele vai subir na árvore, Zaqueu está participando da sua salvação. Nós entraremos isso mais para frente, e vamos refutar aquela música famosa do Regis Danese, mas até então eu gostaria só que você guardasse isso. A boa notícia é que Deus veio até nós. Se dependêssemos de nós mesmos, nós não teríamos como irmos até Deus. As nossas melhores obras são consideradas como trapo de imundícia. E trapo de imundícia, como está escrito lá em Isaías, alguns consideram de duas formas, mas eu gostaria de explicar somente uma delas. Os leprosos eram considerados pessoas impuras naquela época. Então imagine que as pessoas estavam cobertas de feridas e elas tinham que ser isoladas. Então, para essas feridas não serem pingarem nos lugares, não serem transmissivas, as pessoas faziam o quê? Elas envolviam todas as suas feridas com uma espécie de faixa. Na época não existia a faixa como nós temos hoje, mas retalhos de pano, trapos. Eles se vestiam de trapos para que aquela ferida que está ali apodrecida, aquele cheiro de pele morta, em decomposição, fosse abafada. Então as pessoas leprosas eram envolvidas nesses panos, nesses trapos. Só que a partir de um determinado momento, aqueles panos, aqueles trapos começavam a ficar encharcados, cheios de pus, com o vírus ali. E aí o que acontecia? Eles tinham que remover e colocar uma outra ferida. O que você faz com esses trapos? Você reutiliza? Não, eram trapos completamente desprezíveis, não poderiam ser utilizados novamente, não poderiam ser lavados, eles tinham que ser descartados da melhor maneira possível, talvez cavando um buraco e enterrando, não servia para nada. Nossas melhores obras são consideradas como um trapo de imundícia, são consideradas como esses trapos que não têm serventia alguma, não há nada que nós façamos que nós podemos chamar a atenção de Deus, e Deus fala, uau, que pessoa maravilhosa, eu acho que eu vou salvá-lo, porque realmente tem algo muito especial nessa pessoa. Não existe isso, irmãos, isso é ridículo. E algumas pessoas pensam, Deus enxergou fé no meu coração, e aí Ele quis me salvar. Nada disso. Suas melhores obras, aquilo que você poder te fazer de melhor para agradar a Deus, é considerada como trapo de imundícia. Guarde isso. Você não tem nada de precioso intrinsecamente em você, nada. Você é pecador, e os olhos de Deus não podem contemplar o pecado. O Senhor odeia o pecado, e odeia o pecador também. O pecado, não, Ele ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Tá bom, como você separa uma coisa da outra? Se nós pecamos porque somos pecadores, nós somos considerados como inimigos de Deus. Está escrito lá em Tiago, somos aqueles que são amigos do mundo, são considerados inimigos de Deus. Nós seguíamos as nossas próprias vontades, a nossa natureza pecaminosa. Nós éramos isso. Mas a boa notícia é que Deus, Ele toma iniciativa. O Pai enviou o seu Filho amado para nos resgatar. É isso que é a boa notícia, esse que é o Evangelho. Não se trata de recursos financeiros, não se trata de ter muitas posses, não se trata de você ser aceito socialmente, não se trata de você ter bem-estar, saúde, qualquer outra coisa que as pessoas ensinam hoje, mas se trata de que Deus veio até nós para nos salvar, porque seria impossível que nós tivéssemos como nos salvar. Essa é a nossa primeira lição. E a minha oração é que aqueles ainda não conhecem a Cristo, eles tenham um encontro genuíno com Cristo nesta manhã, para que Deus encontre com eles.
Eles não tomarão a iniciativa de se encontrar com Deus. Deus que virá ao encontro dos corações que ainda estão perdidos. Os próximos versos dizem assim: então, correndo adiante, subiu em essa palavra sicômoro significa uma figueira brava. Essa figueira tinha ela crescia aproximadamente até 18 metros de altura. As suas folhas eram densas, eram grandes. Você podia subir ali e ficar escondido. Então aquela música, como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim, não se encaixa no texto. Zaqueu, ele não queria chamar a atenção de Jesus. Zaqueu, ele queria enxergar de longe, porque Zaqueu era mal visto pela população. Você acha que você, sendo mal visto, vai subir uma árvore para ficar em evidência diante de todo mundo? Obviamente não. Ele está subindo ali para ver Jesus de longe e contemplar. O que levou a ele fazer isso? Muito possivelmente, ele por ser um pecador e sabendo que o fim estava chegando e estava acontecendo algo significativo em sua região, muito possivelmente ele, pensando em seus pecados, pensou: como posso me salvar? Eu vou perecer, eu sei a minha destruição está muito próxima. Muito possivelmente isso que levou esse homem a subir desesperadamente a árvore e ver de longe Jesus atravessando Jericó. Então está escrito: então correndo adiante subiu em um sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Muito possivelmente uma via famosa, conhecida ou movimentada. Jesus certamente passaria por ali e fala: eu vou ficar aqui escondido como um sniper, quando Jesus passar eu vou ver. Quem é esse homem que tem realizado tantos milagres? Ele tem ressuscitado mortos, ele tem curado pessoas leprosas, ele tem curado pessoas enfermas, tem expulsado demônios. Eu quero ver o que está acontecendo, eu vou ficar aqui bem quietinho. E aí ele ficou ali em cima. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu. Ele sabia até o nome, ele pensou que ia conseguir falar: Jesus vai passar, ele nem vai saber que eu estou vendo ele. Quando Jesus olha para cima, imagine Jesus passando, de repente, olha para cima, para aquele arbusto ali em cima, ele fala: Zaqueu. Imagine ser chamado pelo próprio nome: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. E esse termo aqui é curioso: preciso ficar na sua casa, porque não era algo muito ético naquele período, assim como não é nos dias de hoje. É a mesma coisa que a pessoa fala: hoje eu preciso abrir a sua geladeira. É algo antiético, mas demonstra uma proximidade e algo que Zaqueu sabia o que se caracterizava. Então, Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa, eu preciso entrar na sua residência. Zaqueu, eu preciso, a palavra preciso aqui é um pouco absurda, como Deus precisa de alguma coisa. É algo para chamar a atenção. Muito possivelmente essa palavra preciso, é que Deus queria manifestar o seu poder para aquele que era considerado um dos piores dos pecadores. Eu preciso, não que haja necessidade em Deus, mas Deus tem a vontade de demonstrar o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia aos homens. É nessa questão: desça depressa, porque eu preciso ficar na sua casa. E aqui nós temos uma outra aplicação. A boa notícia é que Deus nos chama para si. É Ele que nos chama, é Ele que nos convida, Ele nos chama irresistivelmente, por meio da sua graça irresistível. Aí algumas pessoas vão dizer: não, mas eu resisti à vontade de Deus. Ô louco, você resistiu à vontade de Deus? Você é muito poderoso. Como assim resistir à vontade de Deus? Nós estamos falando de um Deus totalmente soberano, um Deus criador de todas as coisas, que por meio da sua providência controla tudo que existe, e você resistiu à vontade de Deus? Não, de forma alguma. De maneira graciosa, Jesus olha para o pecador Zaqueu. Ele olha para Zaqueu e de maneira irresistível chama ele para si. E da mesma forma acontece conosco em nossa salvação. Deus, Ele nos conhece e Ele chama-nos pelo nome. Ele nos vai atrair graciosamente e irresistivelmente. Ele nos atrai para si por meio da sua eleição incondicional. Por que Jesus já sabia o nome de Zaqueu? Porque na eternidade passada o nome dele já estava escrito, que ele seria um dos salvos, um dos alcançados pela misericórdia. Como está escrito em Efésios, Deus elegeu antes da fundação do mundo os eleitos. É isso que está escrito de maneira clara. E Jesus, ele está fazendo parte, obviamente, da economia da Trindade, mas ele está fazendo parte do projeto de alcançar também os perdidos.
Jesus, então, ele está indo a um perdido para o alcançar. Agora, o mais, talvez, irônico, é um pecador, considerado como injusto, ser chamado de justo. Jesus o chama de justo. Zaqueu significa justo. E da mesma forma, Deus faz isso conosco. Nós que somos injustos, somos considerados justos por meio da justificação pela fé. O que é a justificação pela fé? Que foi o pé na porta da reforma protestante, que arrebentou com o papismo, que tirou as algemas da igreja, que estava aprisionada em dogmas de homens por tantos anos. A justificação pela fé é a declaração de Deus, tornando pecadores injustos em homens santos e justos, mas não por conta dos seus próprios méritos, mas por conta da fé em Cristo Jesus. A fé, então, depositada em Cristo, nos torna justos. A justiça, então, que pertencia a Cristo, é depositada na nossa conta, e o nosso pecado, a nossa iniquidade, foi colocada sobre Jesus. Ele assume o nosso lugar na cruz, ele padece em nosso lugar. O castigo que era para ser sobre nós, foi sobre o Filho de Deus. Ele recebeu a ira toda que era para nós. Certa feita, eu já comentei isso aqui, eu conversando com um amigo, e nós trabalhávamos juntos. Ele tinha mãe que era missionária, ele cresceu em berço evangélico, só que ele não tinha nascido de novo, era claramente ímpio. Em todas as suas atitudes, ele era ímpio. E nós estávamos conversando, e geralmente ímpios, que são criados na igreja, e eles encontram um crente, eles tentam manter o padrão de forma de se expressar, eles tentam se portar como crentes, mas nós sabemos que não são crentes. É como pessoas ímpias que vêm para a igreja todo domingo, mas elas são ímpias, e quando elas chegam aqui, elas se vestem como crentes. Esse era o rapaz que trabalhava comigo. Quando ele estava perto de mim, ele tentava dar uma maquiada na sua personalidade. E eu conversando com ele, ele disse: Caio, você acha que eu vou para o céu? Eu falei: não, tenho certeza que não. Como assim? Eu nasci em berço evangélico, minha mãe é missionária. Eu falei: tá bom, então me resuma o que é o evangelho. Por quem Jesus morreu? Para que Jesus morreu? Quem matou Jesus? Ele não soube responder nenhuma dessas perguntas. Ele entendia que Jesus foi morto pelos romanos e ponto. O castigo, então, que ele merecia era ser morto pelos romanos. Eu falei: mas você é um rapaz do século 21. Não faz sentido. Então nós entramos nesse assunto, o que é o evangelho. E ele foi, pela primeira vez, ele ouviu o que era o evangelho. E mais de 30 anos de igreja, ele primeira vez tinha ouvido o evangelho. Eu nunca sabia que Cristo havia assumido o nosso lugar e recebendo a ira santa e justa de Deus, o Pai, sobre ele. Meus irmãos, a boa notícia é que Deus nos chama para si. Portanto, nós devemos ter essa convicção. Cristo assumiu o nosso lugar na cruz. A boa notícia para nós é que o próprio Deus nos chama para si, Ele nos atrai para si. E esse próprio Deus que nos justifica, nos santifica e nos glorificará, por meio do poder de Cristo. O próximo texto, ou a sequência do texto, melhor dizendo, o verso 6, diz assim: Zaqueu, ele desceu depressa e recebeu com alegria Jesus. Imagine só, Jesus vai vir na minha casa, ele desce alegre, completamente alegre, e todos que viram isso murmuravam. Imagina as pessoas olhando e falando: nossa, mas na casa de um pecador que Jesus vai se hospedar? Olha só, todos que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Porque ele ser mais notável que era um homem indigno de receber qualquer tipo de perdão. Um homem que não merecia de forma alguma ser alcançado pela graça. Meus irmãos, e nós fazemos isso tantas vezes. Quais são as figuras mais deploráveis que nós temos em nossa sociedade? E nós dizemos: essas pessoas não merecem perdão, essas pessoas não merecem salvação, essas pessoas não merecem ser alcançadas. Falamos isso pela nossa classe política, que é uma desgraça. Nós olhamos e falamos: esses caras têm que tudo padecer no inferno para sempre. Muitas vezes nós temos características parecidas com desses homens que olhavam para esse chefe dos publicanos e dizia: ele não merece ter contato com Jesus, ele não merece ser alcançado, ele não merece receber qualquer tipo de prestígio de Jesus. E uma aplicação para nós é que a boa notícia é que a presença de Deus, ela nos enche de alegria. Embora alguns murmurassem e reclamassem porque Jesus estava lá,
o que encheu o coração de Zaqueu não foi a inveja ou talvez a falatório que estava fora da casa dele, mas a alegria de poder receber Jesus em sua casa, Jesus em sua vida. Zaqueu, ele era um homem muito rico, meus irmãos. Ele era um homem muito próspero. E fala a verdade, ter dinheiro não é bom? Fala aí, o que te torna feliz hoje? Aí você fala, bom, o que me tornaria uma pessoa mais feliz hoje era viajar. Se eu pudesse, eu vivia viajando. O que você precisa para viajar? Dinheiro. Não, mas eu queria ter o carro do ano. Imagina, se eu tivesse o carro do ano, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Mas para você ter o carro do ano, você precisa de quê? De dinheiro. E se você falar, se eu tivesse uma casa melhor, se eu tivesse condições para dar um estudo melhor para os meus filhos, se eu tivesse uma casa de férias, nossa, seria tão maravilhoso. E para isso você precisa de quê? De dinheiro. Ele era um homem que tinha todas as condições possíveis de ser a pessoa mais feliz, de acordo com os padrões de nossos dias. E há muitos crentes que se alegram mais no dinheiro e naquilo que o dinheiro pode dar, do que na presença de Jesus. Infelizmente, isso é verdade. Mas a presença de Jesus encheu Zaqueu de alegria, ele ficou completamente alegre, porque receber Jesus no nosso coração nos enche de alegria. É uma alegria não passageira, não temporária, mas uma alegria eterna, a alegria da salvação. Essa alegria que move pessoas a experimentarem os tormentos mais terríveis por amor a Cristo. Pois embora eles estejam sofrendo, a alegria do Senhor é a força deles. Mas muitos estão vivendo ocupar o seu coração, ocupar o buraco infinito do seu coração com coisas que este mundo pode dar. Mas somente Jesus, que é infinito em seu ser, pode ocupar o vazio do nosso coração. Muitas pessoas estão buscando em posses, em prazeres, em poder, no dinheiro, mas elas precisam de Jesus. O homem tem um rombo em seu coração, um rombo no seu ser, no mais profundo, no âmago do indivíduo, há um rombo imensurável, e somente o tamanho de Deus pode preencher. Meus irmãos, a boa notícia é que a presença de Deus, ela nos enche de alegria, e quando a presença de Jesus nos enche de alegria, não há satisfação maior de que estar em sua presença, de ser cheio do seu Espírito. É isso que nós devemos desejar, essa é a verdadeira alegria. Mas o texto caminha para o fim. Zaqueu, recebendo Jesus em sua casa, ele vai responder assim, por sua vez, Zaqueu se levantou e disse, Senhor, aqui já arrebentou o texto, porque ele está reconhecendo que Jesus é Senhor. A palavra Senhor aparece mais de 7.000 vezes em toda a Bíblia, 7.000 vezes para se referir a Yahvé, ou propriamente a Jesus. Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa, e de fato talvez ele tenha roubado mesmo, se eu roubei de alguém eu vou restituir 4 vezes mais. A lei mosaica, lá em Levítico capítulo 6, está escrito assim, se você roubou ou causou algum prejuízo para alguma pessoa, você tem que devolver aquilo ali, aquilo que você usurpou, e você tem que adicionar mais 20% daquilo ali. Mais 20% do valor daquilo que você roubou, você tem que adicionar. Só que ele foi muito mais além, ele fala, eu vou restituir 4 vezes mais. O que ele está falando aqui é, bom, se havia um senhorio sobre mim, que possivelmente era o dinheiro, não há mais, porque Jesus, tu és o Senhor. Se há alguém que tem domínio sobre mim, é o Senhor, é Jesus. É isso que ele está querendo falar, e daqui vem a nossa aplicação. A boa notícia é que Deus nos transforma radicalmente. O encontro com Jesus geralmente é manifestado de 2 formas, e tem que ser sempre dessas 2 formas, elas não podem ser separadas. Fé e arrependimento. Fé e arrependimento. Não pode separar uma coisa da outra. Nós somos justificados pela fé, mas a fé é manifestada através das nossas obras, e o arrependimento está incluso. Se você era pecador, você deixa de pecar naquela área. Se você era ladrão, você deixa de ser ladrão e começa agora a trabalhar. É isso que Paulo vai escrever. Se você era alguém que tinha problemas com o adultério, você deixa de adulterar e passa a ser fiel à sua esposa ou ao seu marido.
O encontro com Jesus transformou radicalmente a vida deste homem, Zaqueu. Se antes ele serviu o dinheiro, agora ele chama Jesus de Senhor. Ele demonstra fé e arrependimento de seus pecados. E esse é o sinal de alguém que verdadeiramente encontrou Jesus. Ela submete a sua pessoa ao senhorio de Cristo. Já não mais ela que vive, mas Cristo que vive nela. As suas formas de agir, a forma de pensar, a forma de sentir, tudo é moldado pelo poder de Jesus. Tudo está cativo a Jesus. As pessoas pensam antes de agir, o que eu tenho que fazer? Qual é a forma que agrada a Deus? Como eu tenho que agir da maneira que agrada a Deus? Esse é o pensamento delas. Há muitos crentes que dizem ser cristãos porque foram batizados. Alguns dizem porque cresceram na igreja, eram pais evangélicos, conhecem a palavra de trás para frente. E elas se assemelham às pessoas, Zaqueu subindo na figueira e falando, eu tenho méritos, eu tentei ver Jesus. Mas isso não serve de nada, meus irmãos. O que evidencia que você é verdadeiramente salvo são suas obras. É a fé, sim, depositar a fé completamente em Cristo. Reconhecer que Ele é o Senhor da sua vida. Reconhecer que Ele tem domínio sobre todas as áreas da sua vida. E manifestar isso em obras. O arrependimento deve nos levar a ter uma vida constante de arrependimento. Nós não nos arrependemos mais só uma vez, mas a vida do crente é constante arrependimento, porque constantemente nós pecamos, ainda que sejamos alcançados pela graça. Portanto, a boa notícia é que Deus nos transforma radicalmente no nosso coração, na raiz, na sede religiosa de todo indivíduo que é o coração. Nós caminhamos agora para os últimos versos. Então Jesus lhe disse, agora é a declaração da salvação de Zaqueu. Zaqueu não foi salvo quando subiu na árvore. Zaqueu, ele demonstra que foi salvo no momento quando ele chama Jesus de Senhor e demonstra a sua fé. Na sequência, ele demonstra arrependimento, pois ele abandona as suas más práticas. E Jesus vai dizer, hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Daria para fazer uma pregação somente com esses 2 versos. Hoje houve salvação nesta casa. Ele está declarando que aquele homem de fato era salvo, era alcançado pela graça. Por isso que Jesus precisava se hospedar na casa dele, para salvá-lo. Mas essa outra declaração, pois este também é filho de Abraão, aqui nós poderíamos trabalhar várias coisas. Primeiramente, que Abraão, ele creu, isso foi acreditado como justiça. Ele teve fé, sempre foi pela fé a salvação. Sempre, meus irmãos. Nunca por obras. O pacto das obras ficou lá em Adão. Quando Adão ele recebeu a recomendação de não tomar do fruto proibido, e mesmo assim ele tomou. E ele tinha as ordenanças de não manter, não se alimentar do fruto, mas também zelar sobre a criação. E ele quebra o pacto. Antigamente ele tinha o livre-arbítrio, ele tinha liberdade para fazer tanto o certo como o errado, ele tinha isso. Nós não, no momento que o pecado entra na nossa vida, o que acontece? A Bíblia diz que nós somos completamente inclinados para fazer aquilo que é mal. Nós não temos, a nossa vontade, ela não é livre, ela é condicionada pelo pecado. Não, eu consigo não pecar. Mentiroso, você não consegue não pecar. Deixa de ser mentiroso se você fala isso. Você peca e peca muitas vezes racionalmente, deliberadamente. Você peca porque é seu desejo, é a inclinação do seu coração. Não tem maneira mais experiencial do que descrever isso. Você que diz que não, eu tenho uma vontade livre, eu tenho um livre arbítrio, mentiroso. Você não consegue parar de pecar. Sua vontade é inclinada para o mal. Se você tivesse livre arbítrio, você nem precisava de Jesus, era só você escolher Jesus. Eu vou escolher, eu tenho livre-arbítrio, eu quero a Deus, mas aí você contraria toda a Escritura, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e não há nenhum que queira a Deus, nenhum que faça o bem, é o que está escrito lá. Só que muitas vezes você se acha, você pensa que você tem o livre-arbítrio, uau, isso é demais, Pelágio. O texto continua, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido.
O que Jesus veio fazer é buscar, alcançar, porque o homem não consegue ir até Deus, ele vem até nós, ele vem e busca, ele é o Filho do homem. A palavra Filho do homem tem a característica de ser o enviado de Deus para ser o juiz da nação. Quando nós lemos, principalmente os profetas maiores, mais explicitamente Daniel, falando sobre o Filho do homem, é um indivíduo, um ser divino enviado por Deus para trazer juízo, para trazer de volta a adoração verdadeira do povo de Israel a Deus. Mas Jesus, ele diz que ele é o Filho do homem, ele veio buscar e salvar o perdido, e daqui nós podemos tirar uma lição maravilhosa. A boa notícia é que Deus veio para nos salvar, nós não conseguimos nos salvar, essa é a boa nova, nós não temos como nos salvar, nós não temos o que fazer para nos salvar, Deus agiu graciosamente para nos alcançar. E se isso não move você ter alegria no seu coração, nada te moverá, nada te moverá. É a alegria genuína que transborda no nosso coração. Jesus, ele identifica a fé em Zaqueu, e fé é dom de Deus, não é algo que nós produzimos, mas é o próprio Deus que nos dá, é o Espírito que ortoga em nosso coração, ele que nos traz ao novo nascimento. Você não consegue se parir, você precisa de um novo nascimento, e ele mesmo te traz a existência. Todo aquele que em Jesus crê, será salvo, é a fé que salva. Jesus veio para salvar os perdidos, e todos nós somos perdidos, necessitados da graça, e carecemos da misericórdia e da graça de Deus para nos alcançar. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas Deus vem até nós, e ele nos salva, ele arrebenta com as nossas defesas, a nossa morbidão, a nossa morbidez, a nossa morte. Nós estamos mortos em transgressões e pecados, mas ele vem e nos aviva, ele nos traz vida, como está em Ezequiel 37, no vale dos ossos secos, quando Deus diz ao profeta, profetiza, proclama, é a palavra ali, proclama as verdades eternas, proclama, e ali parece uma ilustração, os ossos começam a tomar nervos e carne, serem cobertos, aquele monte de ossos ali começam a tomar vida e se torna um grande exército. É assim conosco. Antes de nós ouvirmos o Evangelho, nós éramos mortos, um vale de ossos secos, mas Deus, pelo seu poder, ele nos traz a vida. Essa é a nossa maior notícia, meus irmãos. Jesus, ele veio para nos salvar, e nós fomos salvos do quê? Da ira justa que nós merecíamos, da ira justa de Deus, a ira santa de Deus, que nós merecíamos, a punição eterna para aqueles que são inimigos de Deus, mas Deus nos alcançou misericordiamente e graciosamente. Então, portanto, um resumo: quais são as boas notícias? A primeira, Deus vem até nós, ele toma a iniciativa, não foi você, ele atrai-nos para si, ele enche-nos de alegria, transforma o nosso coração e nos salva completamente. Aleluia! Glória a Deus, ele nos salva completamente, nós não temos participação e nem méritos, ele nos alcança. Aqui são algumas boas notícias, existem muito mais, em todas as páginas das Escrituras, as boas novas da salvação, que é para mim e para você. Vamos orar? Eu gostaria que você curvasse a sua fronte. Eu gostaria de fazer 3 orações em especial. Você que é evangélico há muito tempo, nasceu em berço evangélico, mas você nunca teve uma experiência de conversão, eu gostaria de orar com você. Você que está distante do Senhor e gostaria de viver a plenitude de vida em Jesus, essa oração é para você. E também gostaria de orar por o nosso momento mais tarde, onde nós teremos muitos visitantes nessa noite, e no culto da noite a palavra será pregada com fidelidade às Escrituras, e eu tenho certeza que o Senhor alcançará os seus eleitos nessa noite. Santo Deus, nós queremos te agradecer por essas boas notícias. Não há notícia melhor e maior, mais significativa, mais preciosa, que nos causa tanta alegria em saber que o Senhor enviou o seu Filho amado para nos salvar, para nos substituir naquela cruz e receber a ira justa do Senhor em nosso lugar. Nós te agradecemos, Senhor, mas nós queremos pedir por aquelas pessoas que estão em nossa igreja, mas nunca foram convertidas pelo Senhor. Tenha misericórdia, Deus, alcance esses corações, não permita que eles ouçam tantas vezes a exposição da Tua Palavra e saiam sem nenhuma semente plantada, Deus. Por favor,
arrebente as defesas e os atraia para si. Nós pedimos também, Deus, para as pessoas que estão afastadas do Senhor, que não sentem mais a alegria da salvação, que não têm mais brilho nos olhos ao falar do Senhor, que não mais leem a sua palavra, não mais oram, não vivem uma vida digna de seguidor de Jesus. Nós pedimos, Senhor, que nessa manhã o Senhor venha sobre nós e nos traga constrangimento e nos eleve ao padrão que o Senhor quer para nós, que é sermos a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Sejamos moldados pelo Teu Espírito, Senhor. E por fim, Pai, nós queremos orar por essa programação de mais tarde, e que durante o culto, mais um culto comum, onde a palavra vai ser pregada com fidelidade, como sempre nós temos buscado fazer, as pessoas ouçam a Tua palavra e sejam convertidas dos seus maus caminhos e encontrem salvação em Cristo, e saiam desse lugar transbordantes, cheias de alegria, porque o Senhor os alcançou. Essa é a nossa oração, Senhor. Nos capacita como igreja para sermos bons servos que recebem essas pessoas e possam as acolhê-las e as instruí-las na Tua palavra. Esta é a nossa oração nesta manhã. Fica conosco durante o Teu dia. Continue a nos mover em direção a Ti, pois somente desse jeito nós poderemos estarmos próximos a Ti e ouvir a Tua voz. Em nome de Cristo. Amém. Amém.